Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, diante daquilo que é a proposta dessas formações, vamos fazer uma nova introdução, ou seja, vamos recapitular aquilo que foram as últimas formações, para que possamos nos situar e entender como que a vida espiritual se desenvolve. Então, a vida espiritual, ela começa no batismo, a partir do momento que, de forma prática, nós tomamos consciência da graça e da importância do batismo na nossa vida, da graça e dos efeitos do batismo na nossa vida. E a vida espiritual, por vários autores, em diversidade de nomes, mas tudo com a mesma essência. Um exemplo, o Garrigou Lagrange fala que a vida espiritual é a vida eterna começada. Então, é essa vida eterna que começa dentro de nós, que começa no nosso interior. Outros autores falam que é a vida da graça, outros chamam vida interior. Tudo isso é a vida eterna começada, é a ação de Deus por meio da graça em cada um de nós. Santa Teresa, ela discorre sobre a vida espiritual em 7 moradas. Ela apresenta a realidade do castelo, e esse castelo está dentro de nós, e a partir do momento que tomamos posse do nosso batismo, tomamos posse do viver a vida da graça, viver em estado de graça, nós entramos no castelo e aí vamos galgando, trilhando aquilo que é morada após morada, diante daquilo que é a riqueza e a grandeza da vida espiritual. As 3 primeiras moradas de Santa Teresa caracteriza a vida ascética. Da 4ª morada a seguir até a 7ª morada já caracteriza a vida mística. Todo esse conteúdo, infelizmente, é distante da realidade da maioria dos cristãos católicos. Então, nós somos privilegiados, graças a Deus, de podermos estar estudando sobre isso, aprofundando sobre esse conhecimento da vida interior, da vida da graça. Quando nós entramos no castelo, nós aí, permanecendo em estado de graça, vamos trilhando essa vida interior, movido pela oração, pela mortificação, por várias práticas. E, interiormente, as virtudes vão se desenvolvendo em nós. Nós precisamos, essencialmente, da fé e do cultivo dessa fé, da fé em ato, por meio da vida de oração, para podermos progredir na vida espiritual, para podermos, de fato, ter esse encontro a cada dia e fazer com que a caridade cresça em nós a cada dia. Esse encontro com a caridade e esse movimento do organismo espiritual, onde a caridade cresce em cada um de nós a partir dessa entrada no castelo. Ou seja, a partir do momento que entramos aí na primeira morada, já vivemos a vida da graça, de alguma forma, a caridade já está em nós, e aí precisa desse cultivo da caridade para que a graça se desenvolva e cresça a cada dia dentro de nós,
naquilo que também é o crescimento das virtudes, do cultivo do desejo de perfeição, na visão, né, das mais altas moradas. E se tratando de caridade, né, hoje, a nossa terceira formação, na qual a primeira foi abordada, né, aquilo que é a vida interior em um contexto geral, e a última formação, a irmã, né, apresentou a realidade das falsas noções da vida espiritual, onde ela abordou os limites, os excessos, as falsas devoções da vida espiritual. E hoje nós vamos estar falando diretamente sobre a caridade. A caridade como vínculo de perfeição. É importante a gente entender o conceito mais essencial, mais belo de caridade. Hoje se apresenta o conceito caridade, o conceito amor, com diversas definições. Infelizmente, fugindo daquilo que é a realidade, da essência do termo caridade, de fato, o que é a caridade, né, na vida da igreja e nas nossas vidas, consequentemente. A palavra de Deus nos ajuda a entender essencialmente o que é a caridade. Eu peço para que todos tenham bastante atenção diante do que é de fato a caridade na vida espiritual e o que é a caridade na igreja. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, a partir do versículo 1 até o 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que ressoa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada vale. Eu vou dar continuidade na leitura porque vale a pena. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, essa palavra ela é muito clara para poder nos apresentar a verdadeira e real definição de caridade na vida espiritual da igreja. O tema de hoje, caridade como vínculo de perfeição, nós devemos partir do princípio dessa definição aqui de caridade de 1 Coríntios 13. Aqui apresenta a caridade, uma caridade que jamais acabará. Quando a palavra diz que a caridade jamais acabará, ela está se referindo que a caridade ela começa aqui na Terra, começa em cada um de nós a partir do estado de graça e permanece em nós até no céu. Por isso que quando se fala que a vida interior é a vida eterna começada, é porque quando nós entramos no estado de graça, consequentemente, nós começamos a vida de caridade e vamos permanecer na vida de caridade eternamente, culminando na graça do céu. Quando se fala que a caridade jamais acabará, é compreendendo que no céu não vai existir fé nem esperança. A fé e a esperança pressupõe a busca da caridade aqui na terra. Lá no céu vai permanecer só a caridade. Jamais acabará nesse sentido. A caridade no qual é apresentada para nós aqui
não é simplesmente o eu fazer uma doação para um pobre que necessita, não é simplesmente eu ter uma atitude de poder colaborar, de fazer alguém se sentir bem, de acolher uma pessoa. Há várias definições de caridade. Não é simplesmente eu poder apoiar naquilo que é algo externo, mas é algo interno, que começa com a vida da graça, que começa com o estado de graça. Então, eu já convido vocês para poder refletir, porque o intuito também dessas formações é que a gente não fique preso só no conhecimento teórico, mas que possamos, a partir daquilo que vamos ouvindo, nós possamos também olhar para dentro de nós e procurar nos desenvolver essas formações na nossa vida prática. Esse é o nosso grande desafio por meio também dessas formações. Então, vamos olhar para dentro de nós, lembrando que a vida interior, a vida da graça, é aquele movimento de olhar para dentro de nós, aquele movimento de querer ver a Deus dentro de nós, de querer perceber a caridade, de ver a caridade dentro de nós. O mundo nos faz olhar para fora, o mundo nos faz olhar para os bens e para as coisas temporais e transitórias, para os apegos e as coisas que nos afastam de Deus. A vida interior é ao contrário, é aquele movimento de olhar para dentro, é aquele movimento de perceber que dentro de mim, como diz Santa Teresa, na sétima morada, no centro da alma, Deus habita. Então, essa é a riqueza da nossa fé, e nós precisamos pegar todo esse conhecimento e trazer para a nossa vida prática e experimental. Então, eu peço para que todos já cultivem o desejo de perfeição, olhando para essa realidade. Também, quando se fala de caridade, não podemos falar da caridade distante da vida da graça, ou seja, do estado de graça. Cabe a nós avaliarmos se estamos conseguindo permanecer em estado de graça. Por quê? Porque uma alma, uma pessoa fora do castelo, ou seja, fora da primeira morada, ela não está em estado de graça. E o que tira uma alma do estado de graça, o que mata a caridade, é o pecado mortal. Então, nós precisamos combater o bom combate da fé, o bom combate da oração, diariamente, buscando permanecer em estado de graça e ter uma constância em estado de graça para cultivarmos essa vida dessa caridade em nós. A caridade na primeira morada, ela está em nós, ela está na alma, só que por conta ainda da confusão das paixões, da desordem do imaginário, de muitos apegos, a alma ainda não consegue ter uma percepção clara da caridade. Até mesmo na segunda morada, onde a alma já tem uma constância na oração, já consegue rezar com uma certa frequência, com uma certa perseverança, já consegue aí ter algumas práticas de mortificação, de penitência, já consegue desenvolver algumas virtudes basilares. Mesmo assim, a alma ainda não tem uma percepção tão clara da caridade. A partir da terceira morada, onde a alma sai da via purgativa e entra na via iluminativa, aí sim a alma já consegue ter percepções mais claras da caridade. Por quê? Porque na passagem da segunda para a terceira morada, ou seja, da via purgativa para a via iluminativa, a alma já passou pela purificação dos sentidos, ou seja, pela primeira noite escura de São João da Cruz, a purificação dos sentidos. E para perceber a caridade, não é por meio dos sentidos, mas por meio das faculdades superiores, inteligência e vontade, junto com a fé. É o uso da inteligência e da vontade e com a fé que nós vamos
nós vamos, na prática, perceber o movimento da caridade na terceira morada. Mas, entrando diretamente naquilo que é a proposta também do tema de hoje, né, eu vou estar lendo também alguns pontos com vocês, diante da formação que já foi passada para vocês. A formação de hoje, ela trabalha alguns pontos específicos, no primeiro momento, diante do que já foi falado, vai trabalhar a parte da confiança. A confiança no amor de Deus. Por que, irmão, a confiança? Porque, como eu já disse, o que pressupõe a caridade é a fé. O que pressupõe a caridade também é a esperança, que está relacionada a essa confiança. É impossível agradar a Deus sem a fé. É impossível chegar à caridade e permanecer numa vida de caridade sem a fé. Então, necessariamente, essencialmente, nós precisamos da fé e do cultivo do ato de fé, da fé em atitude, para podermos, aí sim, viver uma vida de caridade. Nós precisamos, verdadeiramente, fazer esse exercício diário na nossa oração pessoal, no nosso rosário, na nossa oração por meio da palavra. Nós precisamos fazer essa experiência de ato de fé, aonde a graça de Deus, ou seja, a graça atual, ilumina a nossa inteligência e, consequentemente, a inteligência vai convidar a vontade. E essa atitude nossa de crer, aí sim está o ato de fé. Então, é algo muito simples, que muitas das vezes nós complicamos, mas todas as vezes que eu tenho uma atitude de crer numa verdade de fé, todas as vezes que eu tenho uma atitude de poder acreditar numa verdade de fé e querer que aquela verdade de fé aconteça na minha vida, consequentemente ali eu estou tendo um ato de fé. E quando eu vou tendo ato de fé, quando a alma vai tendo ato de fé, ela consequentemente vai construindo as verdades de fé na sua alma, no seu interior, e consequentemente a caridade também vai se desenvolvendo na alma. Então, nesse primeiro momento, é necessário entendermos que é preciso da fé, é preciso da confiança. A formação nos orienta que Deus, Ele quer a salvação para todos. Por isso, nós precisamos confiar nessa verdade. Deus também, Ele é amor, como Ele fala, né, em João, 1 João 4,16. Deus, Ele é amor. E, verdadeiramente, nós só somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. E esse amor, que é o nosso Deus, Ele quer ser amado. Deus, Ele quer ser amado. Como que Ele quer ser amado? Biblicamente, como que Ele demonstra que quer ser amado? Olhando para o primeiro mandamento, como fala no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quando apresenta o mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, ou trazendo para a realidade, o amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Então, o amor quer ser amado. Também, esse amor que quer ser amado, nós precisamos buscar esse amor. Nós precisamos ter esse movimento, esse exercício diário de querer buscar esse amor. E como vamos buscar esse amor? Compreendendo, como eu já disse anteriormente, nós buscamos esse amor por meio da nossa oração, por meio do ato de fé, por meio do desenvolvimento de vários meios que nos leva a buscar a esse amor. No outro ponto da formação, nós temos a caridade como o vínculo de perfeição. Como que é isso, irmão? A caridade, ou seja, ou melhor dizendo, a perfeição, ela é absoluta. Como que é isso? A perfeição ela é absoluta, no contexto geral, só que é interessante nós olharmos esse contexto geral da perfeição, olhando para nosso Deus, que Ele é perfeitíssimo. Deus ele é perfeitíssimo. Olhando para os anjos são perfeitos.
E nós, na condição de criaturas de Deus e também de filhos amados de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Ele nos criou, Ele também nos fez perfeitos. Então, com a perca dessa perfeição por meio do pecado, ou seja, com a perca do estado de graça por meio do pecado, entrou em nós a desordem das paixões. Cresceu em nós aquilo que o pecado original plantou, né? A malícia, o pecado mortal, o pecado venial, as imperfeições. Então, quando a gente olha para essa realidade, parece que é impossível ser perfeito. Parece que é difícil acreditar na santidade. Parece que é difícil acreditar na perfeição. Mas eu peço aqui que vocês usem a inteligência e vamos raciocinar sobre aquilo que o Senhor quer falar para nós agora. Vamos parar para pensar. Deus ele é perfeitíssimo. Deus criou os anjos de forma perfeita. Os anjos são perfeitos. E também Deus nos criou no estado de santidade. Mesmo hoje nós trazendo aí o pecado mortal, o pecado venial deliberado, o pecado venial por fraqueza, as nossas imperfeições, como que nós vamos retomar essa perfeição? É importante a gente refletir o seguinte: Deus não nos criou para o pecado mortal. Deus não nos criou para o pecado venial deliberado. Deus não nos criou para sermos imperfeitos. Deus nos criou para a perfeição. Então, se Deus nos criou para a perfeição, por que é impossível ser perfeito? Por que muitas pessoas consideram que é impossível ser santo? Veja só o distanciamento da fé que muitos de nós vivemos na prática. Por isso que é importante, diariamente, mergulharmos em tudo aquilo que está sendo passado por meio dessas formações, aquilo que a igreja nos orienta, e cultivar o desejo de perfeição. Meus irmãos, minhas irmãs, é possível a santidade, é possível a perfeição, é para nós. Deus não nos criou para o inferno, Deus não nos criou para o pecado, mas Ele nos fez para sermos perfeitos. Isso já está comprovado. Já está comprovado. Só é preciso nós tomarmos posse. Entende? Então nós precisamos tomar posse daquilo que Deus fez na nossa vida e na nossa história. Na particularidade de cada um, mesmo diante das dificuldades de cada um, Deus nos criou para a perfeição. Então nós precisamos tomar posse dessa verdade de fé. Então ele fundamenta, né? Sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É o Senhor dizendo para nós, por meio da palavra. Aí eu relembro novamente o Vaticano II. O Vaticano II, ele fundamenta que a vocação, a santidade, ela é universal, é para todos. É para todos nós. A formação de a fonte de toda a perfeição é orientar todas as nossas ações para Deus, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e assim glorificá-lo. Deus ele nos criou para que nós possamos verdadeiramente amá-lo. Deus nos criou para que nós possamos servi-lo. Deus nos criou para que nós possamos glorificá-lo. Então, é Deus aonde Ele nos garante isso por meio da palavra, por meio da tradição da igreja. E além de Ele dar essa garantia para nós, Ele capacita cada um de nós para podermos viver as suas promessas. Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Então, ele garante e também ele dá esse auxílio necessário por meio da vida interior. Ele garante e ele nos dá todos os meios devidos para que a gente possa desenvolver a vida espiritual e progredir na vida espiritual. Só é preciso tomarmos posse. Deus se une à alma que ama.
A prática das virtudes teologais e morais leva-nos a imitar a Cristo. E de forma bem objetiva, bem clara, por meio da imitação do Cristo, que nós verdadeiramente vamos beber do amor de Deus. Quando nós escutamos assim, nós só somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro, é importante a gente entender que o nosso amor humano é limitadíssimo. Nós queremos, muitas das vezes, amar o outro, amar a Deus com o nosso amor humano. É impossível. Nós só somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus, Ele nos ama e Ele nos capacita para amarmos Ele com o amor dEle. E Deus nos capacita para amarmos o nosso próximo com o amor dEle. Por quê? Porque o amor dEle é perfeitíssimo. O amor dEle é aquele que preenche o nosso coração, é aquele que nos deixa semelhante a Ele. Veja só, é o próprio Deus que quer, que quis que a gente participasse da sua divindade simplesmente por amor. A vontade é aperfeiçoada pela virtude da caridade, ajustada pela graça atual. Então é importante a gente entender o seguinte, que nós precisamos ordenar a nossa vida, diante do que já foi falado, também no uso correto das nossas faculdades. Ou seja, no uso correto da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa imaginação, ou seja, como extensão a memória, daquilo que são as ordenações, daquilo que é a ordenação das nossas paixões e dos nossos sentidos. Hoje temos uma grande dificuldade de ver a Deus, além do pecado mortal que nos impede, temos uma grande dificuldade de ver a Deus por conta da desordem das nossas paixões, por conta da desordem dos nossos sentidos. Como que está o meu olhar? Como que está o meu falar? Como que está o meu ver? O olfato, o tato? Como que eu estou usando dos meus sentidos? Como que eu estou usando das minhas paixões, daquilo que são as minhas ações que me movem diariamente, no sentido da alegria, da tristeza, do desejo, da aversão, da ira, da esperança, do desespero. Né? O São Tomás, ele traz 11 paixões. Eu não vou entrar na realidade das paixões diretamente, mas só para vocês entenderem. E se os meus sentidos externos estão desordenados, as minhas paixões estão desordenadas, consequentemente, eu não vou usar de forma correta a minha inteligência, a minha vontade. Por quê? Porque as paixões vão tomar conta da minha imaginação e, consequentemente, desordenar toda a minha vida humana e espiritual. Então, quando eu falo assim, nós precisamos usar de forma correta as nossas faculdades, é porque a inteligência e a vontade, junto com a fé, precisa reger a nossa vida. Precisa comandar a nossa vida. Nós não podemos permitir que as faculdades inferiores, vamos dizer assim, comandem a nossa vida. Para isso, precisamos da graça de Deus, mas também, além da graça de Deus, precisamos do conhecimento de nós mesmos. Precisamos nos conhecer, pelo menos de forma razoável, para podermos usar as nossas faculdades de forma correta. Então, como eu li aqui, vontade aperfeiçoada pela virtude da caridade, ajudada pela graça atual. Como que é isso, irmão? São João da Cruz, ele aborda a purificação das faculdades superiores. Só um momento. Vamos entender como que é essa purificação. Em toda a vida espiritual, ou seja, da primeira até a sétima morada, nós vamos viver a purificação.
em vários pontos da nossa vida e em vários graus. Essa purificação, ela é necessária para o nosso crescimento espiritual. E nessa realidade aqui, como eu li, fala da caridade, que a caridade atua na vontade, é porque cada faculdade superior está relacionada a uma virtude. A fé está relacionada à inteligência. A caridade relacionada à vontade. E a imaginação e a memória relacionada à esperança. Então, a virtude, ela atua especificamente em cada uma das faculdades. Veja só, para que nós tenhamos um ato de fé, a graça atual ilumina a nossa inteligência. Então, a fé não toca diretamente no nosso corpo. A fé não toca diretamente na nossa memória. A fé não toca diretamente em nenhuma realidade sensível nossa. Quando nós sentimos Deus verdadeiramente, antes Deus tocou por meio da graça atual na inteligência. Então, a graça atual toca a inteligência, ou seja, ilumina a inteligência. Quando a graça atual ilumina a inteligência, consequentemente, convida à vontade. Por quê? Porque a vontade também é uma faculdade superior. Então, existe essa relação da iluminação da inteligência e esse convite da vontade, esse sustentar da vontade, esse ato de crer da vontade. Pode perceber que quando nós vamos tendo uma vida de perseverança na oração, nós vamos desenvolvendo a oração e vamos tendo força para rezar. O que é isso? É porque a minha inteligência está sendo iluminada e a minha vontade está sendo fortalecida. Todas as vezes que eu rezo e vou perseverando na oração, a minha inteligência vai sendo iluminada por meio da graça atual e a minha vontade vai sendo fortalecida. Consequentemente, a inteligência sendo iluminada e a vontade fortalecida, eu vou usando também aí daquilo que é a ação da graça, mas também do conhecimento de si, do conhecimento de mim, mesmo nesse sentido, e vou ordenando as minhas paixões, ordenando os meus sentidos. Vou conseguindo vigiar o meu olhar, vou conseguindo vigiar os meus pensamentos, vou conseguindo vigiar o tato, o falar. Por quê? Porque eu estou conseguindo rezar, estou conseguindo ser ali iluminado por meio da graça da inteligência, estou sendo fortalecido na vontade. Isso quer dizer o que também? Que é impossível agradar a Deus sem oração. É impossível viver a vida interior sem oração. É impossível ser santo sem oração. É impossível ser perfeito sem oração. Então, se você quer ser santo, se você quer ser perfeito e não está rezando, lamento em dizer, mas você não vai ser santo desse jeito. Está distante da realidade. Se a pessoa quer ser santa e não está rezando, ela está caminhando num caminho literalmente contrário da santidade. Num caminho literalmente inverso da santidade. Precisamos da oração para conduzir a nossa vida espiritual por meio da graça, como já mencionei. No meio também desse movimento da graça atual, esse movimento vai fazendo com que, por meio da fé, do ato de fé, a caridade vá crescendo em nós, nesse organismo espiritual, vai sendo desenvolvida em nós por meio da graça atual. Eu acredito que vocês estão compreendendo esse movimento. E esse movimento ele é essencial, porque tem um ato de fé, consequentemente, por meio desse ato, a caridade também ela é alicerçada. Aí também ela vai sendo desenvolvida, ela vai crescendo na alma. Ela vai aí sendo semelhante ao Cristo. Quando eu mencionei anteriormente sobre a imitação do Cristo,
É importante a gente relacionar que o crescimento na oração e o crescimento nas virtudes está relacionado também com a imitação do Cristo. Quando eu disse que o Cristo, ele é esse elo de ligação, ou seja, diante do amor de Deus, para chegarmos a Deus, nós precisamos da imitação do Cristo, nós precisamos imitar o Cristo para podermos verdadeiramente viver esse progresso na caridade. Por quê? Porque o Cristo viveu plenamente, de forma perfeitíssima, a caridade. Então, ele é o modelo a ser imitado. Ele é o modelo das virtudes. Nós precisamos ter o Cristo como modelo de querer pensar como ele, de querer e buscar sentir como ele, de querer ter as atitudes do Cristo. Infelizmente, hoje, nós muitas das vezes, não damos importância para isso. Mas é uma grande verdade de fé que nós precisamos tomar posse. Então, voltando aqui na questão das faculdades e das virtudes. Nós precisamos entender que todas as vezes que temos um ato de fé, está relacionado o toque da graça de Deus na inteligência. Todas as vezes que temos um ato de caridade, nós temos aí uma ação clara da vontade. E o que relaciona a memória e a esperança? É importante ressaltar que a memória sensorial, a memória, ela não é uma faculdade superior. Ela é uma faculdade inferior, vamos dizer assim. A memória, ela está relacionada ao corpo. Ela não está relacionada diretamente ao espírito. Ou seja, melhor dizendo, ela não está relacionada à alma. Então, existe aí essa relação da esperança com a memória. Por quê? Nós esperamos a vida eterna. Nós esperamos encontrar com Deus. E, na memória, nós buscamos cultivar essa esperança. Veja só, nós precisamos reportar a uma experiência nossa do passado, para podermos buscar algo futuro. Então, quando nós lembramos de uma experiência com Deus, consequentemente, nós também estamos alimentando a nossa esperança, buscando aquilo lá na memória e, consequentemente, esperando em Deus, e aquilo ali vai se concretizar na nossa vida, ou naquele momento, ou daqui a alguns dias, ou daqui a algum tempo. Sobre essa questão também da caridade relacionada com as virtudes, ou melhor dizendo, com as faculdades, o texto diz assim: a sensibilidade é algo acessório. A essência da caridade é a dedicação, a vontade firme de se dar e de imolar todo por Deus e pela sua glória. Muitas das vezes, nós queremos buscar a caridade, ou seja, viver a caridade no sensível. Nós queremos sentir a caridade. Pode acontecer? Pode, mas esse sentir a caridade é só um acessório. Não é o principal. O sentir Deus, o sentir a caridade, é um acréscimo da nossa experiência de oração. Não é todos os dias que vamos sentir Deus na oração. Não é todos os dias que vamos ter essa percepção do toque de Deus em nós. Dependendo do grau de oração que você esteja vivendo, dependendo da sua vida espiritual, como que você está rezando, Deus pode até usar deste momento da sua vida e querer que você sinta Ele, ou seja, e reverbere no nosso corpo sensível essa ação da caridade. Mas não é o essencial, não é o principal. O principal é o ato de fé, e tomando posse do ato de fé, aceitar tudo aquilo que Deus tem para nós, no nosso dia a dia. E isso, muitas das vezes, entra nas falsas noções, entra na realidade da ilusão. Que muitas das vezes a gente acha
que Deus, ou melhor, que nós experimentamos Deus só quando nós sentimos Deus. E não é assim, isso não é verdadeiro. Vamos já passar para o outro ponto, que é a realidade da caridade, que neste mundo supõe o sacrifício. Só fazendo um link, nós estamos falando da caridade como vínculo de perfeição. Mas nós estamos aqui falando da caridade relacionada com o sacrifício. Aí eu faço uma pergunta para vocês refletirem. Não precisa responder agora. No final a gente pode até falar sobre isso. O que vem primeiro, a caridade ou o sacrifício? Nós precisamos refletir sobre isso. Porque é o seguinte, e o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O texto diz assim: diante da natureza decaída, nos é impossível amar a Deus com amor verdadeiro e efetivo, sem nos sacrificarmos por Ele. É impossível nós amarmos a Deus com amor verdadeiro e efetivo, sem o sacrifício. Por quê? Por que é impossível? Porque a nossa humanidade é uma humanidade decaída. Essa formação ela está alicerçada no compêndio do Tanqueray, Teologia Ascética e Mística. E aqui ele fala claramente que é impossível uma alma de uma natureza decaída agradar a Deus sem o sacrifício. Então, para retomarmos essa vida de caridade, necessariamente precisamos do sacrifício. Precisamos ter atos de sacrifício. Aí eu pergunto para vocês, o que vem primeiro? O sacrifício ou a caridade? É uma pergunta curiosa. É uma pergunta que nós precisamos pensar sobre ela. É uma pergunta que muitos teólogos ainda não responderam, vamos dizer assim. Vamos ver no final que conclusão a gente chega. Outro detalhe. Vamos imaginar o Cristo. Caridade perfeitíssima. O Cristo é a caridade por excelência. Mas o Cristo, para testemunhar a sua caridade na humanidade, ele morreu em forma de sacrifício. E ele não tinha pecado. Por que o Cristo morreu em forma de sacrifício? Por que o Cristo sofreu tanto, sendo que ele tinha uma caridade perfeita? Veja só, são perguntas que nós precisamos refletir, que nós precisamos trazer para a nossa vida. Sabe por que muitas das vezes nós não crescemos na vida espiritual? Por conta desse detalhe aqui que a gente está falando agora. Nós vivemos hoje o problema do modernismo na igreja. E o modernismo na igreja, na qual nós vivemos hoje, nos traz uma falsa mentalidade da caridade, como já foi falado, mas também do sacrifício. Muitos teólogos hoje pedem para que a gente apoie na caridade, numa falsa caridade. Muitos teólogos hoje pedem para que nós busquemos a misericórdia divina, numa falsa misericórdia, e que não há necessidade nenhuma de fazer sacrifício. Isso é uma mentira. Isso não é verdadeiro. Se você não faz ato de sacrifício no seu dia a dia, na sua vida, você não vai ser santo. Você não vai conseguir ser santo se você não faz atos de sacrifício. É impossível chegar à santidade para aquela alma que não faz sacrifício. Se você não tem prática de mortificação, não tem prática de jejum, você não vai conseguir ser santo. Infelizmente. Como assim, irmão?
É só olhar para a realidade da igreja na pessoa do Cristo, o porquê que ele fez foi para ser exemplo e testemunho para nós, e, consequentemente, a vida dos padres da igreja, a vida dos santos da igreja, me mostra um santo da igreja que se santificou sem fazer sacrifício. Imagina, a igreja, com mais de 2000 anos, sempre santificou muitas pessoas, padres, bispos, papas, homens e mulheres, casados, leigos. Por meio do sacrifício, vai ser agora que não vai precisar mais? Isso é história para boi dormir, é uma mentira. É necessário o sacrifício na nossa vida. Então, quem não está fazendo, ou quem não entendeu isso, nós precisamos entender e trazer para a nossa vida prática e romper com essa mentalidade progressista, modernista que foi, infelizmente, impregnado na nossa vida de oração, na nossa vida de estudo, na nossa teologia. Nós precisamos romper com isso na prática. Irmão, mas como que é isso? Como que eu vou fazer e vou desenvolver essas práticas? É importante a gente entender o seguinte, que o sacrifício e o ato de caridade se relacionam, um relacionado ao outro. Um também pressupõe o outro em determinado momento. Aí procurando problema para resolver. Nós não precisamos sair procurando cruzes para carregar. Os problemas e as cruzes providenciais acontecem consequentemente na nossa vida. Só que, infelizmente, nós perdemos a oportunidade quando elas aparecem. A pedagogia divina na santificação de uma alma passa por meio das cruzes providenciais que recebemos no nosso dia a dia, por meio dos atos de sacrifícios que acontecem por meio dos problemas apresentados no nosso dia a dia. Só que, infelizmente, quando chega um problema, quando chega uma cruz providencial, a gente murmura, a gente reclama, a gente não toma posse. Por isso que a gente não progride na vida espiritual. Vamos para o texto. É preciso combater e mortificar as tendências dessa natureza, que é a tríplice concupiscência, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Então, eu acredito que já está bem claro para vocês. Quando o homem pecou, consequentemente, nós perdemos aí o domínio das paixões, passamos a ser, a partir daquele momento, pecadores, e necessariamente precisamos do sacrifício para podermos desenvolver a caridade. Não existe outro caminho. E esse movimento dessa tríplice concupiscência, nós precisamos lutar e mortificar a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, essa tríplice concupiscência está relacionada aos 7 pecados capitais, que precisa ser mortificado em nós. Os pecados que relacionam a tríplice concupiscência da carne é a preguiça, a gula e a luxúria. Relacionado àquilo que é a soberba da vida, é a própria soberba, que é o orgulho, a inveja e a ira. E relacionado àquilo que é a dos olhos, a concupiscência dos olhos, é a avareza. Então, nós precisamos mortificar, nós precisamos vigiar, nós precisamos combater a tríplice concupiscência. Como? Por meio do ato de fé, consequentemente, por meio do ato de sacrifício, tomando posse da caridade na nossa vida. Eu não vou detalhar, não vou entrar nessa questão aqui, porque, por conta do tempo, e também porque, assim, essa parte da tríplice concupiscência é só para uma formação. Pelo menos
tinha que tirar uma formação para falar sobre isso. Dando continuidade, é importante a gente ressaltar também sobre como Deus nos visita. Deus, ele nos visita para que a caridade seja desenvolvida em nós. E diante dessa visita de Deus, nós precisamos, muitas das vezes, nós ficamos esperando Deus só na consolação. E Deus, ele não nos visita só na consolação. A imitação de Cristo, ele fala que Deus nos visita na tentação ou na provação e nos visita na consolação. Quando nós rezamos, quando nós desenvolvemos a nossa vida espiritual, quando nós buscamos desenvolver a caridade, vamos recebendo as visitas de Deus. Quando eu falo com Deus, Deus fala comigo de alguma forma. E quando Deus fala comigo, Ele está me visitando. E essa fala de Deus vem por meio das consolações, mas também por meio das provações, por meio das tentações. Como assim, irmão? Isso não é meio contraditório? Porque São Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus prova, mas não tenta. É verdade, Deus ele não tenta, mas ele permite a tentação. Deus ele prova, como provou Jó. Mas ele permitiu que o demônio o tentasse. Deus provou Pedro e permitiu que o demônio peneirasse. Da mesma forma, Deus permite que o demônio nos tente para nos provar. Se você quer crescer na vida espiritual e não quer ser tentado, você está no caminho errado, andando na contramão da vida interior. Se você está rezando, pedindo para Deus tirar a tentação, você está rezando errado. Nós temos que rezar para não cair na tentação, mas não para tirar. Por quê? Deus não vai tirar a tentação. Sempre vai existir a tentação. Nós precisamos dar sentido para a tentação. O nosso fundador costuma dizer que o diabo ele é um prestador de serviço. Como assim? Ele está parafraseando São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars. Porque quando o demônio ele nos tenta, ele está nos revelando um ponto fraco nosso. E quando nós entendemos isso, nós vamos olhar para aquele ponto fraco e vamos vigiar diante daquele ponto fraco. Por isso que nós precisamos usar a nossa inteligência e a nossa vontade, junto com a nossa fé, e começar a observar aonde o demônio está nos tentando, para podermos vigiar diante da nossa fraqueza, para saber qual a fraqueza precisa ser mortificada, qual a prática de mortificação precisa acontecer diante daquela fraqueza. Então, nós precisamos entender que a mortificação, ou melhor dizendo, a tentação nesse sentido, ela é importante para nós. Ela vai nos ajudar. E Deus permite isso. Deus permite. Como a própria palavra de Deus, em outro momento diz assim, se não me engano, Romanos diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está sendo tentado, se você está sendo provado, isso concorre para o seu bem. Se você está em pecado, aí não. O pecado mortal, principalmente, é a única coisa que não concorre para o nosso bem. Mas, se a alma está em estado de graça, e permanecendo em estado de graça, tudo que te acontecer, você estando em estado de graça, é para o seu bem. Mesmo a tentação, mesmo a provação, ou mesmo a consolação. Por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e querer viver a vida da graça, querer viver a caridade. Por isso que nós precisamos
olhar para dentro de nós e avaliar e observar como que Deus está me visitando. Deus está visitando por meio da tentação? Ele está me provando de que forma? Ele está me provando na minha castidade? Ele está me provando no meu namoro? Ele está me provando no casamento? Ele está provando na minha vida de estudo? Na minha vida financeira, no meu trabalho? Entende? Nós precisamos dar uma grande atenção e uma grande importância para isso. E não termos medo de olhar para essa realidade. Vamos para o texto. Somente assim podemos ser discípulos e avançar nos caminhos do amor e da perfeição. Então, para sermos discípulos de Jesus, precisamos do sacrifício. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos de viver essa comunhão da caridade e do sacrifício. Precisamos ter ato de caridade, precisamos ter ato de sacrifício. Enquanto nos desapega das criaturas e de nós mesmos, são atos de sacrifício. Então, o ato de sacrifício é para trabalhar o desapego de nós mesmos e o desapego das criaturas. E o ato de caridade é para nos unirmos a Deus. Guarda isso. Guarda isso. É para os atos de sacrifício, é para o nosso desapego e o desapego do mundo, das criaturas. E o ato de caridade é para unirmos a Deus. O que vem primeiro? O amor ou o sacrifício? Né? Duas escolas, né, do século XVII já falavam isso. A escola inaciana e também São Francisco de Sales, né, um pouco antes também, ele que fazia esse questionamento. O que vem primeiro? O amor ou o sacrifício? Vamos passar para um outro ponto, já para irmos para o final da nossa formação, para irmos para também as perguntas. A perfeição exige, primeiramente, o cumprimento dos preceitos e, secundariamente, a observância dos conselhos. Veja só, não vamos perder o raciocínio. Começamos essa formação de hoje falando da vida interior, de que nós precisamos olhar para dentro de nós e tirar o olhar de tudo aquilo que está fora de nós. Precisamos fazer ato de fé para crescermos na fé e na caridade. Precisamos entrar no castelo, permanecendo em estado de graça e querer chegar à sétima morada. Precisamos entender que a caridade tem que desenvolver em nós, mas a caridade também carece do sacrifício, dessa comunhão, como já foi falado. E por último, agora, nós vamos falar dessa perfeição, dessa busca por meio do cumprimento dos preceitos. O primeiro preceito é amar a Deus e amar o próximo. E o cumprimento dos conselhos, que são os conselhos evangélicos. Como que está a sua vivência dos mandamentos? É uma pergunta que nós precisamos pensar sobre ela. Por quê? Porque a vivência dos mandamentos, o cumprimento dos preceitos, é a base de toda a vida espiritual. É o que vem primeiro. Veja só, uma pessoa que peca mortalmente, ela vai pecar diretamente contra um preceito. Então, se ela peca mortalmente, permanece ali no pecado e não vive a vida ali da graça, em estado de graça, consequentemente, ela não vai estar vivendo a base que são os preceitos. E depois dos preceitos, vem os conselhos. E os conselhos diretamente trabalham a pobreza, a castidade e a obediência. Irmão, mas a pobreza, a castidade, a obediência, não é só para a vida religiosa?
Não, não é só para a vida religiosa. Não é só para religioso. É para todo o povo de Deus. Vamos entender o porquê que é para todas as pessoas. O texto diz assim: o cumprimento dos preceitos. O pecado mortal destrói em nós a caridade. Nós já sabemos disso. O pecado venial dificulta o exercício da caridade e cria em nós afeições desordenadas e nos impede de voar livremente para a perfeição. Então vamos entender isso aqui. Nós estamos cansados de ouvir, mas é importante, né? Nós sempre ouvirmos isso para podermos estar atentos. O pecado mortal destrói a caridade em nós. O pecado mortal destrói a caridade em nós. Eu lembrei agora de um artigo que o padre Paulo Ricardo escreveu, onde ele fala dos cuidados da pandemia. E ele fala do cuidado do corpo e do cuidado da alma. E aí eu faço mais um questionamento para vocês. Como que você está se cuidando corporalmente nesse tempo? E como que você está cuidando espiritualmente nesse tempo? Nós acreditamos no que se passa na televisão, nós acreditamos no que se passa nos jornais, nós acreditamos nas redes sociais, nós tomamos como verdade de fé todas essas coisas. Mesmo diante das incertezas da ciência, nós acreditamos em muitas coisas e trazemos como verdade de fé para nós. Nós temos cuidado com máscara, com álcool em gel, com aglomerações e muitas outras coisas, para guardar o nosso corpo. Mas qual é o cuidado, como está sendo cuidado com a nossa alma? Porque o Evangelho, que é perfeitíssimo, nos fundamenta todas as verdades de fé. E muitas das vezes nós não acreditamos nas verdades de fé que da base alimenta a nossa alma, que nos dá a vida eterna, e acreditamos naquilo que dá base alimenta o nosso corpo. E muitas das vezes é incerto, como já fui falar. Nós preocupamos com o nosso corpo, mas muitas das vezes não preocupamos com a nossa alma. Esse tempo, por mais que seja difícil estar distante dos sacramentos, mas, por outro lado, é um tempo onde a gente precisa mergulhar na oração pessoal. É um tempo onde a gente precisa mergulhar na leitura da palavra. Se você, com o tempo que você está tendo, se você não está rezando aí pelo menos 1 hora por dia, misericórdia, está pecando por negligência, sabendo daquilo que tem que fazer, que é o básico. Rezar pelo menos ali no mínimo o terço diário, o evangelho do dia, buscar o arrependimento, a contrição na oração, participar da missa pela televisão. Para quê? Para alimentar a nossa alma. Essa é a nossa fé, essa é a verdade do Evangelho, que nós precisamos acreditar em primeiro lugar. Não estou falando aqui que nós não devemos tomar cuidado com o nosso corpo, mas nós não podemos colocar isso em primeiro lugar. E na prática, infelizmente, isso está acontecendo com muita gente. Outra coisa, esse tempo, por outro lado, gera muita ociosidade, muita perca de tempo. Esse tempo, consequentemente, já nos atrai para as redes sociais. Então, por meio da ociosidade, eu estou usando as redes sociais para pecar? Como que eu estou vigiando diante da quantidade de vídeo, daquilo que é o meu uso das redes sociais, daquilo que envolve a minha castidade, o meu namoro, as minhas conversas? Então, tudo isso precisa ser considerado agora.
Por quê? Nós estamos falando aqui do cumprimento do preceito básico, que alicerça a caridade e o sacrifício. É o início da vida espiritual. Detalhe. Para permanecer dentro do castelo, nós precisamos ter uma constância no estado de graça. Uma alma que não consegue ter uma constância no estado de graça, ela está fora do castelo. E nós precisamos permitir que a graça de Deus, essa graça suficiente, essa ação da graça atual em nós, nos leve para dentro do castelo. Nós precisamos permitir isso. Nós precisamos dar esse livre acesso para Deus agir. E de forma secundária é a vivência dos conselhos evangélicos. Eu vou ler diretamente aqui no livro do Tanquerê para a gente ir para as perguntas. Eu vou ler a parte onde ele fala diretamente para os leigos. Diz assim: quanto àqueles que não fizeram votos, ou seja, aquelas pessoas que não fizeram votos, os religiosos, consagrados, para serem perfeitos, devem exercitar o espírito desses mesmos votos, cada um segundo a sua condição, as inspirações da graça e os conselhos do prudente diretor. Veja só a importância do diretor espiritual na vida de uma pessoa. Então, por meio do conselho, ou melhor dizendo, da direção espiritual, você vai ser orientado como viver a pobreza, a castidade e a obediência. Assim, praticarão o espírito de pobreza, privando-se de muitas coisas inúteis, no intuito de economizar alguns recursos para esmola e obra de zelo. Então, nós precisamos entender que nós devemos também viver a pobreza, mesmo não sendo religiosos, mesmo não tendo votos. E fala da castidade. O espírito de castidade, ainda mesmo que sejam casados, usando com moderação e algumas restrições dos prazeres legítimos do matrimônio, e, sobretudo, evitando com cuidado tudo quanto é proibido ou perigoso. Então, aqui fala para quem é casado e para quem não é casado, evitando aquilo que é perigoso e aquilo que é proibido. Veja só, a castidade, quando se fala de conselho evangélico, além daquilo que é a orientação do diretor, diretamente é imitar o Cristo. Quem viveu perfeitamente a pobreza? O Cristo. Quem viveu perfeitamente a castidade? O Cristo. Então, nós precisamos imitar a pobreza de Jesus, o desapego, o desprendimento de Jesus, e também a castidade de Jesus, a pureza de Jesus. O que é proibido para nós na condição de solteiros? Todo mundo aqui tem consciência do que é proibido. E o que é perigoso? Como nós devemos prevenir? Como nós devemos prevenir para podermos não cair por meio desse pecado e, consequentemente, não viver esse conselho evangélico? O espírito de obediência, submetendo-se com docilidade a seu superior, nos quais verão a imagem de Deus e as inspirações da graça, contrastadas por um prudente diretor. Então, aqui fala para viver a obediência aos seus superiores e também viver a obediência diante daquilo também que é o diretor espiritual. Para você que não tem voto, quem é o seu superior? Toda a hierarquia da igreja. O Papa, os bispos, os padres,
coordenador de grupo, coordenador de ministério. Toda essa hierarquia faz parte dessa obediência. Se eu, um exemplo, quero ser obediente e seguir as orientações do Papa, dos bispos e dos padres, mas não quero seguir as orientações do meu coordenador de grupo ou do meu coordenador de ministério, eu estou sendo desobediente. Irmão, mas precisa mesmo? Sim, precisa. Porque senão nós vamos pecar contra o voto à obediência, contra o conselho evangélico de obediência. Para você não obedecer o seu superior, ou seu diretor espiritual, ou seu coordenador de grupo, só se ele pedir para você pecar. Se ele te der uma orientação, se ele pedir para você pecar, você não deve mesmo obedecer. Mas se ele te der uma ordem, uma orientação, se ele te passar algo que é legítimo, por mais que seja algo meio doido de fazer, mas não vai ser um pecado, você deve sim fazer. Tem várias experiências. Santa Teresa plantou um pepino podre por obediência. Então, um exemplo para você entender. Para finalizar. Assim, pois, amar a Deus e ao próximo, por Deus, e saber sacrificar-se, para melhor cumprir esse duplo preceito e os conselhos que lhe dizem respeito, cada qual segundo o seu estado. Eis a verdadeira perfeição. Fantástico. Vou ler novamente o final aqui para vocês entenderem. Assim, pois, amar a Deus e ao próximo por Deus, não por nós, mas amar a Deus e o próximo por Deus, e saber sacrificar-se para melhor cumprir, o sacrifício é para melhor cumprir os preceitos e os conselhos, como fala aqui, esse duplo preceito e os conselhos, que lhe diz respeito, cada qual segundo o seu estado, eis a verdadeira perfeição. Então, diante dessa realidade, do que já foi falado até agora, nós precisamos entender que a vivência dos preceitos e a vivência dos conselhos faz parte do sacrifício para a nossa mortificação pessoal, para a mortificação dos bens transitórios, consequentemente, para termos essa atitude, esses atos de caridade para unirmos a Deus. Essa é a nossa fé, essa é a riqueza da nossa igreja. Então, nós não podemos fugir dessa realidade e tomarmos posse diante de tudo aquilo que foi falado. Amém? Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Pedir para que o desejo de perfeição seja renovado em nós, cresça em cada um de nós. Que o Senhor possa nos dar, nos conceder nessa noite uma força sobrenatural para que nós possamos viver a nossa fé, para que nós possamos viver a esperança, para que nós possamos, de fato, acreditar na santidade, acreditar na perfeição, para que nós possamos lutar até o derradeiro momento da nossa vida sobre essa terra, em querer crescer na caridade, em querer unir-se a Deus. Algo que não foi falado, mas ainda em oração, é importante nós entendermos que as almas precisam de nós. Deus quis precisar de nós para a salvação das almas. E uma alma, quando ela não cresce na caridade, não cresce nas virtudes, a sua vida missionária não vai produzir fruto. Então, Deus ele nos chama a crescermos na caridade e também, consequentemente, ele nos chama a usar da caridade para a evangelização, para a salvação das almas. Então, que esse amor e essa sede à salvação das almas cresça em cada um de nós, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao
do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Rogai Santa por Teresa nós. d'Ávila, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo no privado, viu, se precisar. Deus Obrigada, irmão. Deus abençoe. Beleza, até mais, meus amigos. abençoe. Muito obrigado. Valeu.